Segura a marimba! Riba! Bom dia Boa tarde! e boa noite. Evoé, Momo está no comando, então tudo é permitido. Mas quando é que aquele surdo de terceira desafina, hein? E quando a evolução vai para o espaço? Quando a bateria sai do recuo na hora errada. Pois é, meu caro. As tabelinhas entre samba e futebol nem sempre funcionam, né? Às vezes a escola estoura o tempo, às vezes tem um jurado pentelho, às vezes a harmonia fica meio desarmônica. Este é o tema do Chinelinho 132 na semana de carnaval. Os desacertos dos desfiles, blocos, gravações, enfim, tudo o que deu ruim nos encontros carnavalescos, futebolísticos. Chama a vinheta, que o tempo já tá contando, hein? Olha o chinelinho aí, gente! Chinelinho Cast. Então vamos embora, né? Partiu. Concentrou, saiu. Aqui a gente concentra e sai. Importante dizer, né, para quem está me vendo aqui de rubro-negro, para que não haja controvérsias, que eu estou com a camisa do grande bloco Cacique de Ramos, centenário, mais que centenário, 102 anos. Cacique que saiu ontem, saiu hoje de novo, né? Então eu estou aqui homenageando o grande cacique, incancelável cacique. Quiseram cancelar o cacique um tempo aí, não conseguiram, né? Então, tudo parece conspirar para um desfile histórico. Maravilhoso, tudo evolui, mas alguma coisa acontece e tudo desanda. É como naquele samba imortal do Jorge Aragão, né? Gastei a subvenção do amor que você me entregou, passei para o segundo grupo e com razão, tristíssimo. Mas, Alfredo, vamos falar então desses momentos difíceis nas conexões entre futebol e carnaval. No Chinelinho 40 de fevereiro de 2021, tudo foi alegria, mas e agora? Por onde a gente começa? Bom, foi um programa muito legal, né? A gente recebeu pessoas ligadas ao samba, Isso. Moutinho, Gerard, foi muito bacana aquele programa. Agora a gente vai no sentido contrário, né? Vamos falar do que não deu certo. Vamos começar falando dos desfiles que homenagearam clubes de futebol ou jogadores de futebol que, de forma geral, sempre meio que fracassaram, né? A gente tem aí fracassos retumbantes, sobretudo no caso dos times do Rio. De jogadores nem tanto, mas de times do Rio, assim, a gente tem uma sucessão de fracassos, digamos assim. Eu Sim. posso começar lembrando de alguns aqui, né? Quem não lembra de 95, ano do centenário do Flamengo, né, que o Flamengo naufragou fragorosamente nos gramados, e também na Avenida, né, foi homenageado pelo Estácio de Sá e terminou na retumbante 7ª colocação. O seu Vasco Exatamente. também não foi muito melhor que o Flamengo, né? Em 98, Unidos da Tijuca homenageou o Vasco da Gama, né? E Isso. acabou em 13º sendo rebaixado, uma zoação total. Foi grande motivo de zoação na época, eu lembro disso, O Edmundo, seu xará, o animal, desfilou, né? Mas Desfilou. eu também não tô... Desfilou retumbantemente e fracassou também gloriosamente, né? Já que é carnaval, a gente tem esses paradoxos. Eu também não escapo, né? O meu Fluminense não escapa dos fracassos, né? E pode ser muito zoado, porque ele foi homenageado há 20 anos, em 2003, pela Acadêmicos da Rocinha. Eu não sei como é que se chamava na época, hoje é Série Ouro, né? Que é o nome pomposo para as escolas do grupo de acesso. Isso. Eu acho que era o grupo de acesso mesmo. Podem dizer, o Fluminense desfilou na Série B e também foi muito ruim, né? O enredo Sou Tricolor de Coração, ele ficou em 10º lugar no grupo de acesso, quase caiu para a Série C, que eu não sei como se chama nessa hierarquia aí Vamos do futebol estabelecer aqui para carnaval. do carnaval. Aqui para título de praticidade, vamos estabelecer primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta divisão. Mas teve momentos legais assim de conexão, legais assim em termos de, de resultados, né? A Beija-Flor, em Uhum. 86, fez um desfile chamado Mundo é uma Bola. Para Exatamente. nós, das antigas, vamos lembrar de uma alegoria que era uma bola imensa, que era a bola da Copa do México, né?
Eu me lembro A disso. Beija-Flor, a Beija-Flor terminou em segundo nesse desfile. Isso. Então é um exemplo de sucesso aí dessa conexão de carnaval e futebol. Dá para citar outros também, cara. Ronaldo Fenômeno, né, pela tradição em 2003 e Gaviões da Fiel em 2014 também foi ruim, escapou do rebaixamento, Isso. não foi legal. Palmeiras fez também, né? A Mancha Verde fez um sobre o Palmeiras também, né? Fez sobre o Palmeiras. A Imperatriz, em 2014, homenageou o Zico e acabou em quinto lugar. A Mancha Verde fez Exatamente. sobre o Palmeiras e foi rebaixada para o grupo especial. Ou seja, essa combinação na Avenida, ela não funciona. Você tem mais um É. exemplo aí, não tem? Tá. Bom, tem algumas homenagens a times pequenos do Rio de Janeiro também, né? A Unidos da Ponte, em 2004, pelo que eu pesquisei aqui, foi no terceiro grupo, né? Terceira divisão, digamos assim, das escolas de samba, homenageou o América do Rio, né? Aham. E ficou em quinto lugar nesse terceiro grupo, né? Terceira divisão, digamos assim. E o Bangu, através da Unidos de Padre Miguel, né? Foi homenageado também em 2004, só que dessa vez na sexta divisão. E foi um exemplo de homenagem bem sucedida, eles ficaram em segundo lugar, né? E em Legal. relação a homenagens a ídolos, tem a homenagem ao Roberto Dinamite também, que foi uma homenagem simples, né? Singela, tal da Boêmios de Inhaúma, em 89, Uhum. que, se eu não me engano, quinta divisão na época também. Eu não tenho aqui a colocação, não consegui achar a colocação, então eles desfilam lá na Intendente Magalhães, em Campinho, e eles Uhum. fizeram essa homenagem ao Roberto, né? Roberto Dinamite, a explosão do gol. O Roberto desfilou, né? Enfim, dentro das proporções que são os desfiles Sim. das escolas, né? Menores. É. Mais para baixo, tal. Tem uma foto clássica dele também, você pode pesquisar na internet aí, acho que é do Jornal dos Esportes, alguma coisa assim, tal, dele no carro de Aham. destaque, né? Um carro de destaque pequenininho, né? Tal, né? Que é uma coisa simples mesmo, né? Mas eu me lembro dele dando entrevista na época, passou matéria sobre isso, tal, e ele ficou muito emocionado, tal, né? Enfim, isso foi em Não, 89 ainda, né? só acrescentando mais uma, 2002, a Vila Isabel homenageou o grande Nilton Santos, né? Ídolo botafoguense, ídolo do futebol brasileiro, né? Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. E era uma escola, era a Vila Isabel, desculpa, e que estava no grupo de acesso e não Isso, subiu não para o subiu. especial. Vamos um último aí, então, que é o Rildo, né? Foi homenageado em 2005 pela Unidos do Uirati. Foi campeão da sexta divisão do grupo mais baixo lá, né? Então, com essa homenagem ao Rildo, né? Bacana, Rio do Botafoguense e Santista também, né? Isso, Também foi também, exatamente. E grande seleção brasileira coincidência. também, né? Seleção brasileira. Inútil coincidência, grande coincidência, eu estudei com a filha do Rildo, no Ah, primário. é? Samantha Menezes. A escola era Mas Rildo Menezes. isso tinha já algum peso para você na época ou não? Tinha uma curiosidade, porque alguém me falou, acho que foi meu padrasto, aquela coisa de, ah, não, essa tua colega, ela é filha do Rildo. Eu não, sinceramente, não me comovi porque eu não sabia. O Rildo já era um cara veteraníssimo. Sim, sim, Nem sim. lembro se jogava nessa época ainda. Anos 70, acho que jogava, finalzinho de carreira. Acho que sim. Enfim, pro meu padrasto era muito mais importante do que eu, velho. Você É, está estudando com a filha do Rildo. Pô, legal, bacana. não, e o Rildo também, acho que ele tem mais significado para a galera santista, botafoguense também, né? Tal. Ele não foi um nome que tenha ficado extremamente famoso dentro do universo do futebol também, né? Para as pessoas É mais verdade. recentes. Não teve grande destaque na seleção também, e tal, né? Enfim. Uma sucessão assim de homenagens que acabaram não funcionando, né? Porque a ideia é sempre que o ídolo tenha, ou o clube tenha uma apoteose, literalmente, né? Uma apoteose na passarela. E a gente vê que nem sempre a- essa, essa, esse apelo popular do futebol ele funciona no samba, né? No sentido de gerar um enredo legal, de gerar um enredo que comova, um enredo que dê um resultado, né, para a escola. E é raro, raríssimo. Acho que tem uma imagem que ficou marcada, eu nunca esqueci dessa imagem, tal. Na verdade, eu não vi ao vivo, né? Eu vi
em documentários, que é a questão do Garrincha, né? Que o desfile que ele fez, se eu não me engano, pela Mangueira, né? 1980. Isso, 1980. exatamente. É. Rapaz, foi um negócio triste, né? Porque ele já estava mal pra cacete, né? É. Tava bem mal com a questão do alcoolismo e tal, ele não aguentava nem ficar em pé. E ele desfilou sentado no destaque, né, dando tchau para a galera, se esforçando para esboçar um sorriso amarelo, né? Mas você via claramente que ele estava, mesmo sentado, num esforço sobre-humano, né? Eu achei que É verdade. foi uma homenagem, né, cara? Mas acabou sendo uma coisa muito triste, né? Uma imagem muito forte ali no carnaval. Você lembra qual era o enredo, especificamente? Coisas nossas. Coisas A nossas, né? Mangueira homenageava, enfim, grandes símbolos culturais, esportivos, culturais e esportivos do Brasil, entre os quais o Garrincha, né? Natureza também, coisas nossas. Garrincha sempre foi, sempre será uma coisa nossa, uma coisa brasileira, né? Sim, Indissociável, um traço cultural esportivo do Brasil, uma glória brasileira, o Garrincha. Mas, infelizmente, o estado que ele estava, já o alcoolismo já dominando completamente, né? Tem o famoso relato do livro do Rui Castro, né? A Estrela Solitária. Ele entra dopado, né? Ele entra sim. muito dopado de vários remédios para inibir o consumo de álcool, estabilizar um pouco o emocional dele. A descrição é tristíssima, né? Só um trechinho, estou aqui com ele na frente. Era um zumbi, sonado, indiferente, suando muito e com uma expressão de chumbo. Às vezes acenava molemente com um lenço vermelho, o extremo oposto da euforia que se esperava da alegria do povo. E tem também a reação do Pelé, né? O Pelé estava não havia sambódromo ainda, estava na avenida nesse desfile. E o Pelé, ele fica meio perplexo, olhando assim o seu grande parceiro de todos os tempos da seleção É brasileira, né, verdade. Garrincha? É E eu verdade. acho que depois, posteriormente, tentou se culpar a Mangueira, mas, cara, a Mangueira não tinha culpa, né? Talvez pudesse não ter colocado ele naquele estado, não vir no carro, só fazer uma alusão, porque tinha uma taça Jules Rimet também, né? Tinha. Como uma alegoria. É. Mas não sei, na hora, é tão difícil cobrar um bom senso de uma escola de samba É naquela lógico. hora, tá, né? Você dá para ver que o carro tinha sido preparado para ele vir em pé, né? É, E tinha até aqueles, não sei o nome técnico daquilo, daqueles apoios, né? Que o pessoal segura, né? Aqueles ferros, né? Fincados, que os é, destaques seguram para não cair e tal. Tava ali e ele teve que vir sentado na beira, assim, né? Com as pernas penduradas, né? Assim e tal, né? Enfim, sim. meio arqueado, assim e tal, né? Não aguentando o próprio corpo, né? Exatamente, ele vem num platô que tem a Júlio Gimena, com esses apoios que você falou, e atrás tem vários estandartes, vários com os símbolos, né, dos clubes cariocas. Exatamente. Tristíssimo, tristíssimo e péssimo. Assim, é um negócio, uma memória dolorosa da última fase da vida do Garrincha, né? Você falou aí de símbolos, né? Símbolos do Brasil, né? Eu andei vendo aí nas pesquisas pro episódio também, né? É manifestação, né? De artigos também de alguns pensadores, escritores também a respeito dessa questão do simbolismo do futebol, né? Também no sentido de que o futebol e o samba, né? Eles têm essa questão de serem dois grandes ícones de representação do Brasil, né? Da cultura brasileira, né, tal. Se não me engano, o Simas, acho que fala também da questão de que são universos onde a questão racial ficou um pouco em segundo plano, né, e universos que dava oportunidade não só às pessoas menos favorecidas financeiramente, mas também a questão da negritude, né, tal, do racismo, né, que essas pessoas pudessem ter alguma ascensão social, né? Então, talvez tenha sido também um momento Sim, em comum sim. dessas duas atividades, né? Também, né? Esse teu gancho é muito legal, assim, falar dessa, desse pensamento, não acadêmico. O Simas não é um cara acadêmico, né? É um cara é um historiador que traduz com muita simplicidade um pensamento sobre essas manifestações populares, né? Acho que hoje ele é o cara que pensa isso com muita propriedade.
o que ele chama de frestas, né? Frestas onde a, a manifestação mais popular, a alegria do povo, pode penetrar, né? Escapar de certas questões de opressão, de pobreza, de miséria e ir além. O futebol e o carnaval são muito isso. Mas é Sim. legal citar também o Roberto da Mata, né? Que é um cara mais antigo e também pensa, sobretudo o carnaval, de uma forma muito interessante. Então, são dois pensadores brasileiros que trazem para pro nível, enfim, dão um estatuto acadêmico a essas manifestações. Falar um pouquinho também, acho que depois do Garrincha, né? Eu coloquei aqui na pauta é totalmente bizarro esse nosso próximo assunto. Não sei se você lembra disso, do Edilson Capetinho, seu grupo de pagode, essas loucuras, lembra disso? Lembro, teve uma treta, né, com o Denilson também, né, tal. Cara, inúmeras tretas. É uma coisa. Eles tinham um grupo chamado Raça Pura, né? Um grupo de pagode, cara. Isso, isso. Tem uma treta também do Denilson com o Belo, né? Com o cantor Tem. Belo também, né? Que o Belo parece que processou, né? Não, o Belo deu cano lá no Não, o Belo show saiu do lá. Soweto, né? E o Denilson estava empresariando, agenciando, e ele processou por quebra de contrato. Foi um negócio que, É, é. enfim, rolou uma porradaria judiciária que ficou marcada também. Para falar também dessa questão do samba e do futebol fora dos campos também, o filho do Zico, né? Não me lembro qual deles que cantou naquele grupo Só no Sapatinho, né? Que tinha aquela música, né? Só no Sapatinho, oh, oh, só no Sapatinho, É, né? Enfim, eu não me lembro qual deles era, mas eu não sei se ele era vocalista, o que que era nesse grupo e tal. Mas enfim, era. participou também, Inclusive, né? foi trilha de novela, né? Só no Sapatinho. Isso. Não, essa música foi um grande sucesso. Foi. Mais um hit single, né? Um único hit, assim, que É, depois o grupo não emplacou. exatamente. Mas o Capetinho, entre outras, digamos assim, tretas judiciárias, foi processado pelas dançarinas, que não pagou, né? As dançarinas saíram. Depois ele teria continuado publicando fotos das duas mulheres vistosas, né? Na capa dos CDs, né? E supostamente sem pagar, né? Eu não sou juiz, mas eu lembro de uma manchete inesquecível, acho que era o Meia Hora, o Extra na época, que eu parei na rua e vi Edilson dá a volta nas pagodeiras. Foi um negócio completo. É, rapaz, o negócio é complicado. Eu queria só lembrar as letras dos sambas desses fracassos, né, Ah, dos sim. clubes, né, na homenagem aos clubes. O enredo do Flamengo, cara, a letra era assim: é Mengo Tengo, no meu Quengo é só Flamengo. O tererê, sou Flamengo até morrer. O, o do Fluminense não é muito melhor, não, cara. Abre seu coração, diga violência não. Vem com a gente se acabar nessa folia. Vem gritar com emoção. São 100 anos de paixão, sou tricolor e sou tricolor de coração e sou Rocinha, né? E o seu Vasco era assim: Rio de Janeiro brasileiro, meu irmão, sou Vasco da Gama tantas vezes campeão. Quando É. entra no gramado me alucina esse clube da colina centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar e faz a galera delirar. Pode não ser uma pérola, mas é melhor do que Esse Fluminense e samba, Flamengo. esse samba ele foi levado para. Esse samba ele ficou conhecido, né? Também, né? Pô, pô. A torcida cantou, tal. Sou Vasco da Gama, meu irmão, campeão de terra e mar, né? Tal. Então me lembro na época ali que esse samba rolou há alguns anos na arquibancada, né? Tal. E por fim, né, tem Maradona. Lembra do Maradona no camarote da Brahma? Lembro. Maradona é o top, né? Das figuras, das celebridades do futebolistas que frequentam, né, ali o sambódromo, É, né? E fazem sabe-se lá o quê, né? Nesses camarotes, né? Mas você lembra dos micos do Maradona? cara, eu lembro dele equilibrando um copo de cerveja na testa, como se fosse É, bola. tem foto disso. É triste, né, cara? A gente sabe que Maradona
já estava também para É, lá de para lá de Marrakech. Mas o Maradona sempre era exuberante, sempre era engraçado, mesmo nos momentos mais, ou quase sempre engraçado, digamos, né? Mesmo nesses momentos, sabe, de escacetamento, assim. Porque ele era um cara completamente fora da curva, né? E totalmente. ele recebeu as pessoas. Tem uma entrevista do Milton Neves com ele de 1h30. Ele recebe o cara no camarote. Os assessores ficam putos, mas ele recebe, não, entra aí. E grava uma entrevista gigantesca com o Milton Neves, o falecido Maurício Torres, né, repórter esportivo, apresentador, saudoso. Uhum. E ele recebe, ele não tinha essa onda, ele não tinha meio filtro, né? Mas ele no camarote é muito engraçado. Ele já gordão, com aquele abadá É, da cervejaria. Não vamos falar da cervejaria aqui, né? Mas é muito engraçado. É uma performance. Maradona era performático, sempre foi, inclusive. exatamente, né? E mais recentemente essas figuras todas, né? Ronaldinho Gaúcho, Neymar, tal, estão sempre nesses camarotes, tal. Uma vez ou outra, o Ronaldinho Gaúcho andou desfilando na Portela aí um tempo também. Figura Grande que Rio. não sei mais agora, eu parei de ver um pouco desfile também, e tal, mas o Júnior era sempre com presença fixa na Mangueira, né? Ali desfilando com a galera mesmo ali, junto com todo Uhum. mundo, sem destaque nenhum. O Zico também andou. Zico na Beija-Flor, né? Isso, Zico na isso. Beija-Flor. Acho que agora também, até por causa do joelho, não deve estar Não dá mais, mais, né? não dá mais tal. Mas me lembro, assim, de. O próprio Roberto. Roberto, de vez em quando, aparecia numa escola ou outra, assim e tal. Não, Sim. não me lembro exatamente, Roberto Dinamite e tal. E vários outros, né, que desfilavam ali no chão mesmo, né? No chão Mas também. é engraçado, né? Eu não sei se era uma coisa curiosa a gente pensar. Você tem razão, essa presença massiva dos craques, né, nos camarotes ou nos próprios desfiles das escolas, ela diminuiu. Aí eu tenho uma teoria que seria, eu acho que os caras hoje não são mais tão ligados ao futebol, ao carnaval, ao samba. Eles são ligados ao sertanejo, são ligados ao funk, né? É, Podem até gostar, alguns devem gostar, muitos devem gostar, mas não é mais uma geração do samba, como era do exato. Zico, a nossa geração, né? Do Roberto, do Júnior, que estava É, lá ligado à escola. A Beija-Flor, inclusive, com uma tradição de conexão com o Fluminense, né? Por causa do Anísio, né? exato. Contraventor dono da Beija-Flor e tricolor doente, tricolor fanático. Cara, eu acho que ainda é um palco de glamorização ali, o sambódromo, né? Especificamente os bastidores dos camarotes, né? É onde, se você quer ser visto, você tem que estar. Se você quiser, né? Porra, páginas ali no noticiário, ali naquele momento, ali você tem que estar ali, né? Likes, hoje em dia likes e não sei mais o que e tal. Esses caras também, os grandes ídolos hoje, eles já têm tanto holofote também, né, cara? Tal, que Pois eu é, acho que o cara só vai ali se ele for contratado mesmo, estiver recebendo, ou tiver a fim de, né, de dar uma descacetada mesmo. é isso. Você matou a No... questão. Não precisa mais. Ele, não é mais o É, palco para ele ganhar like. Ele ganha like na internet mesmo. exatamente, né? Não tem Exatamente. mais uma batalha uma batalha, uma aposta do Romário, né, com o Cruyff. Não, se eu fizer 3 gols, você me libera para eu ver o Carnaval no Rio. Aí o cara faz 3 gols e o Cruyff, o técnico, né, holandês, falecido, É. cracasso, tem que liberar e ele vem passar o Carnaval no Rio. Você não tem mais essa sofreguidão. Sambódromo é mesmo um negócio de turista ou para essa galera que tá querendo virar celebridade, aí desfila como destaque, desfila na comissão de frente, enfim. Tem todo um clima ali meio Big Brother, né? De lançar você pra fama ali também e tal, né? Enfim. É, Principalmente essa galera, modelo, atores, atrizes que estão, né? Enfim. Então, isso aí tem uma repercussão maior para essa galera, né? E o resto, cara, eu acho que. Ou uma mega celebridade que nunca tenha visto, aí vem ver pela primeira é. vez, tal, aí é outra história, né? Tal, mas acho que perdeu o sambódromo, na verdade, ali o desfile da escola de samba perdeu realmente há muito tempo, né? E cada vez mais, na minha opinião, a ligação com a raiz mesmo ali, né? Ah, Aquilo ali é sim. uma glamorização absurda, troço grandioso demais, né? Então, É.
setores populares são os piores setores, né? Exato, né? É um pouco o fenômeno que acontece no futebol, né? De gentrificação, desculpa, elitização, não gentrificação, também gentrificação, É, e que acaba excluindo uma galera que era muito mais ligada às origens e raízes da escola, das escolas, do que uma galera que vai uma vez por ano, por um certo exotismo às vezes, e que não exato. é a galera que realmente ali é apaixonada pela Portela, ou pela Mangueira, ou E pela Imperatriz, ou qualquer escola. a gente está gravando na terça de manhã, né? Ou seja, logo manhã seguinte ao último dia de desfile aqui no Rio. Acordei mais cedo, hoje de madrugada, aí liguei a televisão, né? Perdi o sono e tal, e fiquei vendo o desfile ali e tal. Cara, ainda peguei três escolas, né? Dormi no meio também e tal, tá? Acabei cochilando, depois acordei de novo e tal, né? Enfim. Mas se você parar e 11 horas da noite, você dá uma olhada. Aí depois, 1 hora da manhã, você dá outra olhada. Aí duas, quatro, não é? A impressão que você tem é que é mais do mesmo, né? É claro que não é, mas você tem Uhum. toda a questão e tal, mas pra gente que tá aqui, né, cara? Pra gente que vê isso sempre e tal, né? Enfim, a não ser que você seja um apaixonado por carnaval e por escola de samba e torça realmente como se fosse um time de futebol. Tem gente que é assim, que vai lá pro setor popular porque ama aquilo É. e é apaixonado pela escola mesmo. Tem a galera que fica ali na porra da ponte ali vendo pelos buracos naquele viaduto São Sebastião, né, ao lado do Sambódromo, vendo quando dá, né, pelo espaço entre as arquibancadas e tal. As frestas que o É, Simas citava. isso. E, cara, eu acho que é isso, né? Acho que perdeu também. Pra gente mesmo, acho que perdeu um pouco. Eu tive a oportunidade como jornalista, na época que eu trabalhava como jornalista, eu tive a oportunidade de cobrir o desfile e o Uhum. desfile das campeãs em 1991. Eu me lembro que foi o ano que a Dercy Gonçalves fez topless, né? Em cima do carro da Estácio de Sá, tal, não sei o quê. Eu me lembro que Muito possível. nessa hora do topless eu estava na pista e vi de perto, assim, também e Uhum. tal. Então foi uma experiência interessante na época de poder estar dentro do desfile, né? Indo no sentido contrário, andando ali por dentro de ver os bastidores, tudo que acontece nos bastidores, de publicável e não publicável também, né? Enfim, foi uma experiência muito legal, as duas coberturas, né? Na verdade, foram 3 dias de cobertura, né? Os dois do desfile e o desfile das campeãs. Enfim, legal, muito bom, tal, mas eu acho que pelo menos acho que se tornou algo para você parar, para assistir. Antigamente as pessoas, pô, vamos se reunir aqui em casa pra gente, pô, comer os negócios e ver o desfile e tal, como se fosse um jogo de futebol, né, tal. Isso acho que se perdeu, né? Pelo Isso era menos para a uma maioria das pessoas, né? costume, uma tradição que eu sou de uma família que sempre gostou muito. Eu tenho muito vinil aqui, cara, dos anos 70, 80, herdados da minha mãe. E era isso que você falou. Vamos se reunir aqui, cara, e 20 pessoas, algumas vinham de desfiles, meu Ronald, falecido tio, era salgueirense, era destaque, a gente tentava ver o Ronald, né? E a TV não era tão boa, a imagem não era legal, e em alguma hora alguém viu o Ronald. Olha lá o Ronald, geralmente era alguém bêbado, né? E era uma mancha, assim, em cima de um carro, nunca se provava, ninguém nunca viu o Ronald, na verdade. Mas, cara, era isso, aí eram 12 escolas, era um dia só, lembra? Não eram 2 dias de desfile. Então, Começava às 6 horas da tarde e até, às vezes, varava até 7 da manhã, às vezes, 7, oito e da manhã, aí, né? exatamente, os corpos, as crianças, sobretudo, que não bebiam, iam se empilhando nos lugares aí da casa, né? É, Até que ficavam aqueles resilientes, aqueles fortes, realmente, que gostavam muito das escolas e ficavam 3 ou 4 ali o tempo inteiro, zumbis, até o meio-dia do dia seguinte, né? exatamente. Mas eu gostava muito e eu ficava, tipo assim, até umas 4 da manhã eu resistia. Depois, moleque, eu é. caía. Mas hoje eu vejo 3 escolas, aí já dá um sono. Eu não sei explicar. Fiquei meio triste agora. A velhice também, né, cara?
É, é mais, Felizmente. é mais do mesmo, né, cara? Pô, então. Não, mas é legal, eu Mas é. ainda gosto muito de ver. Ontem eu vi a Portela, fiquei tristone, sou portelense. Uhum. Portela, nos seus 100 anos, fez um desfile bem chinfrinha, a meu ver. Ah, Não é? gostei. Não. Hum. Buracos, evolução ruim. Mais Sei. ou menos o que a gente se pôs a falar. A harmonia desandou da Portela e ela Desandou, né? acho que não volta nem para o sábado das O campeãs. Já desfile, desfilei né? 3 vezes. Nunca tive a chance de ver ao vivo. Estou querendo fazer isso em algum momento, mas desfilar já Uhum. desfilei. Então, beleza, né? Vamos entrando aí já na dispersão, né? Na apoteose. Antes disso, antes de você encaminhar o fim do programa, lembrar muito rapidinho de duas bizarrices. Uma eu já citei aqui no programa, que foi um jogo marcante, né? De quando jogos no período de carnaval eram muito raros, né? Hoje tem sábado de carnaval, é uma coisa comum ter jogo, mas antigamente não tinha. Então, em 75, quando o Fluminense contratou o Rivelino, a estreia do Rivelino contra o Corinthians, seu ex-clube, foi aqui num sábado de carnaval. A diretoria pediu permissão, né, para o município, para a prefeitura, para poder fazer aquele jogo. Enfim, 4-1 Fluminense, né, aquele famoso gol do elástico do Rivelino em cima do Alcir Portela, cara, Sim. muito ligado ao carnaval, ao Bloco das Piranhas, que a gente falou, né? É. Naquele programa também, lembra? Que é uma coisa Lembro, lembro. politicamente incorretíssima hoje. 4-1 Fluminense, engraçado, isso é citado em livros, que o Fluminense contratou a bateria da Mangueira para circular na geral. E a galera da Mangueira, predominantemente Flamengo, né? Homenageando ao Fluminense, mas quando chegavam em frente às arquibancadas, levantavam suas camisas da Mangueira, né? Que era a Flumanga, criada pelo Horta, né? Esse marqueteiro brilhante, o Horta. Eles levantavam suas camisas e embaixo estava lá o manto rubro-negro, né? Era uma coisa engraçada. E a outra bizarrice, cara, foi agora, recentemente. O bloco Bessa Memútil estava acabando, eu fui muito assediado por vários tricolores no bloco, porque eu estava com a camisa, né? Camisa do Politeama, né? Que é o time de peladas do Chico Buarque. Tem Chico essas Buarque. cores tricolores, mas não é uma camisa do Fluminense. Então muita gente lá, tricolor, não sei o quê, grande, já num grau, né? Faz o L aí, tricolor. Eu fazia, também já estava num grauzinho. Aí acabou o bloco, voltei para casa e um cara me parou, falou: Porra, essa camisa aí é Chico Anísio purinho, meu irmão, Chico Anísio puro. Aí eu já não, eu tava já ficando mais sobra, né? Voltando para casa. Falei: Olha, acho que não é Chico Anísio, não, rapaz, é Chico Buarque. Claro que é Chico Buarque, confundiu o Chico, não sei o quê, e faz o L. Aí fiz um último L e voltei para casa, feliz pelo reconhecimento É, pelo menos do mano. acertou o Chico, né? Metade do nome ele acertou, né? Ele fez a conexão correta, né? Pô, É algum Chico Chico. César, Chico Alencar tentou vários, né? Inclusive Até acertar. O Chico Anísio, na verdade, talvez ficasse ofendido, né? O Chico Anísio era Vasco, né? Pois é. Dizem, né? Aí no Dizem. Vasco, Palmeiras, É, América, é, Chico é, Anísio é. era ensaboado, na verdade. Não, mas o América é perdoável, né? O América é um time. Sim. Muita gente torce por um grande e o América também, né? Então, Então encerra aí, cara, que agora partiu bagunço meu coreto aqui em Laranjeiras. Bloco de responsa também, bloco da melhor idade. Nação Salvador, não é isso? Não salva. Então, como diria Chico Buarque, naquele samba triste, carnaval desengano, nem sempre duas paixões brasileiras dão liga. Bola pra frente, a escola tem que seguir. Ano que vem tem mais carnaval e semana que vem mais Chinelinho Cast. Chinelinho